E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou vir falar com vocês sobre um assunto que tomou a mídia aí ontem e hoje. Foi a respeito da morte do Kobe Bryant. Eu sou muito fã dele como atleta, como personalidade, como pessoa que quis mudar um pouco a forma do esporte ser. Então ele foi um cara que, assim como Michael Jordan, assim como Pelé fez no futebol, eu acredito que ele tenha feito da mesma forma, querendo popularizar e dar um pouco mais de dinamismo ao esporte, que o esporte muitas vezes não é só aquela coisa técnica, ele tem um algo a mais, ele tem um brilho para cativar as pessoas. Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o que ele criou, que é o Mamba Mentality, que é um programa que ele tem de mindset. Para quem não leu o livro dele, recomendo a leitura. Foi um dos primeiros livros que eu li de biografias, já li dele, do Roger Federer, enfim, já li algumas biografias, Michael Jordan, já li algumas biografias. Só o que ele gosta muito de frisar. Ele, para quem não sabe, ele é filho de um ex-jogador de basquete, então ele nasceu ali já no meio do basquete, só que ele tinha alguns mantras que foram passados pelos pais e esses mantras eles seguiram na vida dele, e uma coisa que ele sempre frisou é para ele se afastar das pessoas que não são profissionais, que não têm predestinação, que não são obstinados, que não são disciplinados, porque uma hora ou outra você se contamina. Então você tem que ter uma obrigação, um princípio, um valor que seja irretocável. Você não pode trocar isso por nada. Então você tem que ser disciplinado, você tem que sempre buscar a perfeição. Tem algumas frases que ele citou, uma que eu gosto muito é que se você entrar numa briga com o urso, reze pelo urso. Porque tem que ser assim, você sabe que muitas vezes você não pode batalhar com o urso, mas você tem que ter na cabeça que o urso vai sofrer. E como atleta, ele fez exatamente isso, independente dos obstáculos, independente do que ele faz. E ele resolveu dar um passo a mais, ele resolveu criar uma mentalidade mamba, que para quem não sabe é uma cobra, que ela é ágil, rápida, traiçoeira. Então ele resolveu adotar esse estilo para passar para os seus seguidores, para as pessoas que curtiam o trabalho dele, ou curtem o trabalho dele. E isso que eu acho muito legal, uma pessoa que ela passou da fronteira do esporte. Enquanto no Brasil a gente é tão carente de alguns estilos de atletas, aqueles que acham que talento vale alguma coisa, aqueles que acham que não precisam treinar, aqueles que acham que eu já nasci pronto, são esses exemplos que me cativam, porque o Kobe Bryant, para mim, agora ele se imortalizou. Na verdade, eu até brinco que os meus heróis mesmo no esporte, eles morreram. Eu não sei se é um conceito que a gente tem, que eu acho que para a pessoa se imortalizar, ela precisa ter uma coisa trágica. Por exemplo, Ayrton Senna teve uma coisa trágica. A gente tem outros heróis vivos, a gente tem Emerson Fittipaldi, Pelé, e a gente não dá tanto valor. Então não sei se isso é uma questão cultural, mas é tema para um outro vídeo. Mas o que eu queria frisar era justamente essa lição de humildade que ele tinha, de saber que precisa sempre treinar, independente se ele nasceu no âmbito do esporte, independente se ele fosse talentoso, independente do que os outros falavam, ele sempre tinha que buscar a perfeição, ele sempre tinha que ter aquele algo a mais. E eu queria finalizar com uma frase eu ouvi recentemente esse texto e fez refletir, porque justamente é uma época que a gente está falando de rio, e não de uma coisa boa, que as águas estão muito altas e tal, dos rios, mas faz a gente filosofar um pouco. O oceano, ele faz uma parte da maioria do território da Terra. Só que parou para pensar numa lição de humildade que o oceano dá todo dia e a gente não dá valor? O oceano, ele só é grande, ele só é o maior porque ele decidiu se portar alguns centímetros abaixo dos rios. Então os rios nutrem ele, mas ele continua sendo maior. Então, muitas vezes, essa lição de humildade que falta pra gente, o Kobe tinha muito isso. Ele falou, independente do que falo, independente do que for, independente da comparação que me fazem com o Michael Jordan, eu sempre tenho que treinar. Então, fica um pouco dessa lição aí do oceano e do rio. Para se tornar grande, o oceano teve que se colocar centímetros abaixo dos rios. E por isso que ele é grande, ele é o maior, ele conseguiu fazer mais do que os rios. Então, essa lição aí que eu queria deixar para vocês, e Kobe eterno. Valeu!